Vocês votaram no Instagram, vocês escolheram qual o tema desse vídeo. Portanto, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Louco das Ideias. Eu sou Alex e eu vou ensinar para você 3 maneiras diferentes de se jogar RPG. RPG não é um assunto novo aqui nesse canal. Recentemente, inclusive, nós falamos do lançamento de Tormenta 20, um RPG da Jambô Editora. Se você não se lembra, o RPG foi um dos primeiros temas que tratamos aqui no canal, onde explicamos que o RPG é um jogo de interpretação de papéis, colaborativos e social. O RPG foi criado em 1974 por Gary Gygax e Dave Anderson. No RPG não competimos para ver quem vence ou quem perde, e sim ajudamos a contar uma história enquanto interpretamos papéis dentro do sistema de regras. O mestre de jogos é responsável por coordenar a sessão de jogo, e por sua vez ele vai agir como um juiz, um escritor e um diretor de filme, e os jogadores atuam como seus personagens para poder vencer os desafios propostos. E se depois dessa introduçãozinha você ficou curioso para saber o que é RPG, qual é o papel do mestre e como criar as suas próprias aventuras, dá um pulo lá no nosso canal, vê os primeiros vídeos, onde você vai ter uma noção mais ampla do que são esses itens. Como eu falei, eu vou trazer então para vocês 3 maneiras diferentes de se jogar RPG. E a primeira delas qual é? Jogando RPG sem dados. Todo mundo conhece RPG, onde um grupo de amigos se junta ao redor de uma mesa e lança vários dados multifacetados, aqueles bem esquisitos, diferentes, super coloridos, ao redor da mesa. Cada dado tem a sua função, mas no fim, a funcionalidade dos dados é trazer a aleatoriedade para a mesa. Ou seja, um fator aleatório que determina a sorte para uma rolagem, para um resultado, para alguma coisa que fica além da mão do jogador. Vamos falar então de um carinha chamado Eric Wujcik. Eu confesso que eu não sei se é essa a pronúncia do nome dele, mas vou deixar aqui embaixo para vocês saberem. Ele teve uma experiência um tanto interessante quando jogava AD&D com seus amigos. Eric estava interpretando um ladrão, que os atributos e os pontos de vida eram muito baixos, então a chance de ele perder o personagem numa batalha ou algo parecido era muito grande. Além disso, o mestre de Eric era extremamente meticuloso e muito exigente, era rigoroso nos testes e cobrava dos jogadores uma postura muito interpretativa. Para escapar do pior e aproveitar a aventura, Eric resolveu evitar ao máximo as rolagens de dados. Para isso, ele começou a exigir do mestre uma descrição maior da ambientação, do cenário e das ações que ele poderia realizar. Em troca, ele também começou a ser mais descritivo naquilo que ele estava fazendo. E muitas dessas vezes, essa descrição e essa interação com o cenário permitiu que ele evitasse rolar alguns dados. Eliminando quase que totalmente a aleatoriedade daquela partida, Eric permitiu que o seu personagem sobrevivesse à aventura e evoluísse para níveis acima. Após essa sequência de aventuras, em que a narrativa foi muito importante, Eric ficou pensando no papel dela no RPG. Parte da construção da aventura era a responsabilidade do jogador, e que ele também poderia modificar as coisas com isso. A grande ideia de Eric veio quando ele conheceu a coleção The Chronicles of Amber, do autor Roger Zelazny. E para você ter uma ideia, os personagens do Chronicles of Amber eles são tão conhecidos quanto os personagens de Senhor dos Anéis ou de Guerra dos Tronos lá fora. No romance de Roger Zelazny, os personagens tinham grandes poderes, eles conseguiam moldar a realidade apenas impondo a ela a sua força de vontade. Com isso, modificavam as coisas apenas desejando e interagindo com a vontade alheia. Isso foi o suficiente para que Eric relacionasse esses personagens com o seu personagem lá atrás, quando ele interpretou em AD&D. Ele percebeu que a narrativa poderia se tornar um ponto forte do jogo, eliminando totalmente a aleatoriedade, porque ela não era necessária. Nascia então Amber RPG, um jogo totalmente narrativo, onde não se joga nenhum dado. Exatamente, nenhum dado, nenhuma carta, nenhuma moeda, nenhum fator aleatório. Não existe o conceito de forçar a sorte ou do conceito de obter algo randômico jogando Amber RPG. A mecânica do jogo funciona mais ou menos assim. É necessário criar um background elaborado para que isso determine os atributos do jogador.
Um personagem de Amber realiza ações apenas interagindo com elas, ou seja, apenas impondo a sua vontade sobre as coisas. Para modificar a dificuldade imposta pelo mestre, se a dificuldade final for menor do que o atributo ou perícia proposta, ele simplesmente passa na ação. E não é só isso. O jogo é composto também pela criatividade das pessoas ao redor. Ou seja, o seu colega na mesa pode ajudar você nas suas ações, também interagindo com a narração. Com isso, Amber RPG enfatiza não só a narrativa, mas também o trabalho em grupo. Portanto, a forma como a história é contada deixa a Amber RPG um dos jogos mais imersivos conhecidos. Enquanto o Amber RPG é de 1991, eu não poderia deixar de falar de um outro RPG muito famoso que não usa dados, lançado em 1994, Castelo Falkenstein. E foi o primeiro jogo de RPG conhecido por não usar dados, e sim cartas para trazer o fator aleatório. É um RPG steampunk, ou vaporpunk, como algumas pessoas gostam de dizer. É um cenário onde a força do vapor permite criar máquinas mirabolantes, dignas de ficção científica. Castelo Falkenstein passa numa época parecida, muito próxima da era vitoriana, onde criaturas exóticas como fadas e dragões convivem com seres humanos. E ele foi criado por Michael Pondsmith, também autor de Cyberpunk 2020 e do recente Cyberpunk 2077. Além de não utilizar dados para o fator aleatório, Castelo Falkenstein não utiliza fichas e personagem. Isso mesmo, todos os dados dos personagens são anotados em diários. E nesse diário, alguns termos específicos que o jogo traz, você consegue determinar aquilo que o personagem sabe ou não fazer. Combinando as cartas de baralho que são sacadas no decorrer da partida com essas informações, é possível determinar se o personagem foi ou não bem sucedido em uma ação. Caso o personagem seja bem sucedido no seu intento, ele pode ou não anotar essa ação no diário, complementando os seus feitos, criando assim uma forma também de evoluir o personagem. Ele foi publicado primeiramente no Brasil pela Devir Livraria e atualmente ele está sobre as mãos da editora Retropunk. E a segunda forma de se jogar RPG é jogando RPG sozinho. Uma partida de RPG envolve vários amigos ao redor de uma mesa, contando todos a mesma história. Você deve estar pensando, é impossível jogar RPG sozinho. Afinal, o próprio jogo já disse que ele é social, que ele precisa de outras pessoas. Inclusive, existe uma só para coordenar o jogo. Outros devem estar pensando, acho que ele está falando sobre livros-jogos, em que eu leio a referência e vou assim determinando as ações do meu herói. Não é nada disso. E se eu dissesse para vocês que é possível sim jogar RPG sozinho? No modo RPG solo, o jogador é mestre e personagem ao mesmo tempo. Ele desempenha ambos os papéis e ele não precisa de outras pessoas jogando, mesmo que ele queira ter outros personagens ao mesmo tempo. As suas jogadas não são pré-definidas como no livro-jogo. Ele é livre para tomar todas as decisões que quiser. Existem inclusive alguns sistemas e regras e alguns cenários que são específicos para serem jogados sozinhos. Eles funcionam até melhor sozinhos, por mais que tenham regras cooperativas. Algumas pessoas acham estranho, acham que seja impossível, mas enfim, é possível sim jogar RPG sozinho, usando inclusive mesmos sistemas que você usa para jogar com seus amigos, e a primeira pessoa que falou sobre esse assunto foi ninguém mais que Gary Gygax. Gary escreveu sobre esse assunto em um fanzine publicado pela TSR, a primeira editora de RPG do mundo, chamado The Strategic Review. TSR era na época a editora responsável pelo D&D, e dizem os boatos de que o The Strategic Review foi o responsável pelo surgimento da revista Dragon Magazine. Nesse texto, ele descreve uma dungeon solo em que é possível jogar sozinho usando um personagem de D&D. Isso mesmo, você construiu o personagem conforme as regras, como se fosse jogar com seus amigos, mas usava as tabelas que ele determinava no artigo para ir construindo, em tempo de jogo, uma masmorra. Assim como muitos jogos que vieram depois disso, a mecânica é bem simples. Você lança dados, consulta algumas tabelas e verifica o resultado dessas tabelas permite você construir. É permitido construir salas de masmorras, dizer qual vai ser o próximo encontro aleatório, determinar dano por armadilha. E se de repente você precisar tomar uma decisão com o personagem e não souber como proceder, existe o recurso do autômata, que nada mais é do que lançar uma moeda. O cara ou coroa pode representar o sim ou não, o frente ou trás, ou qualquer outra decisão binária que possa ser tomada pelo personagem, eliminando assim qualquer resquício
que você possa ter de uma decisão errada ou forçada, permitindo que o jogo flua normalmente. Muitos outros jogos surgiriam depois, o Mythic Game Master Emulator e o Iron Swarm, ambos em inglês, cada um deles com sistemas de regra específicos para se jogar sozinho e simular a figura do mestre e do personagem ao mesmo tempo. Mas se você gosta dessas aventuras em português, eu vou recomendar para vocês aqui então o Notecast e o Diário de um Caçador, ambos lançados aqui no Brasil pelo Coisinha Verde. O RPG solo pode ser uma boa alternativa para aquelas pessoas que não estão conseguindo jogar na pandemia, têm pouco acesso à internet ou não gostam desse jogo virtual. Jogar RPG dessa forma permite que sozinho você continue se divertindo com o mesmo personagem que você tinha antes, com o mesmo sistema de regras que você gosta. E se você é mestre, jogar RPG no modo solo permite que você teste a aventura que você criou, sabendo se ela vai ficar fácil ou difícil para aquele tipo de personagem. E a terceira forma de se jogar RPG é jogando RPG com diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão é um tema super atual e muito tem se falado sobre isso em vários meios, inclusive no RPG. Nas décadas de 70 e 80, bem nos primórdios do RPG, sexualidade era pouco comentada no meio do jogo. Identidade de gênero, então, quase não existia. De fato, existe um livro escrito Playing at the World, de John Patterson, que ele dizia que o RPG, na época, era um grupo em sua maioria, composto apenas por homens, porque era esse público conservador e masculino que também jogava os jogos de guerra, que deram origem ao jogo do RPG. Esse assunto se estenderia por muito, muito tempo, mas aqui vamos a uma pincelada sobre o assunto. Quem sabe a gente explora isso bem mais num próximo vídeo. E eu vou falar então um pouquinho como inserir a diversidade numa partida de RPG. Quando a gente fala sobre diversidade no RPG, a gente está tocando num tema social. E o âmbito social do RPG é definido pelo cenário. Ou seja, no cenário que eu determino se uma pessoa negra pode ser ou não uma escrava, ou se ela pode ascender à realeza, se é crime ou não ser homossexual, ou se determinada etnia é inferior ou superior a outra. Atualmente, muitos cenários RPG eles desencorajam, ou seja, eles evitam criar situações em que a identidade sexual seja explorada como um artifício negativo. Por isso é importante, quando você for escolher o cenário ou determinar aquele trecho de cenário para passar a sua aventura, levar em conta algumas coisas que o grupo de jogo gostaria que acontecesse. É importante evitar situações em que uma pessoa que é discriminada todo dia, durante a sua vida toda, por aquilo que ele quando na mesa de jogo ele pode ter a oportunidade de ser uma pessoa diferente ou de ser reconhecido pelos seus pares como uma pessoa digna, como outra pessoa qualquer. A primeira dica que eu dou para se jogar RPG com diversidade é consulte a mesa. Verifique que tipo de diversidade os jogadores estão dispostos a aceitarem e antes de empurrar a goela abaixo deles qualquer conceito ou qualquer definição sobre o assunto. Porque esse processo precisa ser feito de forma natural. Segunda dica, nunca, em nenhum momento, torne esse tipo de diversidade uma forma pejorativa de jogo. Evite também situações em que esses grupos sejam afetados negativamente, a não ser que essa situação ou essa condição seja uma coisa temporária e se torne um obstáculo que o personagem pode e deve vencer. Com isso você mostra que esses grupos possuem força para enfrentar qualquer obstáculo que tenha na aventura, assim como todas as outras pessoas também têm. Lembre-se que o RPG é um jogo que permite você ser qualquer pessoa. Inclusive, homens podem jogar com personagens femininos e vice-versa. Heterossexuais podem jogar com personagens homossexuais e vice-versa. Não há e não deve haver nenhum tipo de preconceito na mesa. E só para deixar alguns exemplos de como essas regras são montadas, vou deixar aqui alguns jogos em português que podem ajudar você a fazer melhor essa inclusão. A primeira dica, o primeiro exemplo que eu deixo é Tormenta 20. Nós já falamos ele aqui. Ele deixa bem claro, logo no início do jogo, que esse tipo de preconceito não deve ocorrer. Ele é um jogo em que as classes e as raças se combinam entre si de todas as formas possíveis, ou seja, nada impede que você seja um personagem feminino e esteja numa classe que seja de maioria masculina, e é sempre incentivado essa diversidade. Grupos e raças diversas, grupos e classes diversas,
situações em que esse fantástico, essa diferença faça valer a pena. O outro exemplo que eu dou é Kalimba RPG, estava em financiamento coletivo até um tempo atrás. Ele trata exclusivamente da cultura africana, é um RPG inteiro voltado à cultura africana, com orixás, costumes africanos, lugares baseados no continente africano. Embora ele seja um jogo de fantasia, é um jogo que foi muito bem cuidado, muito bem preparado para não se tornar, não só não se tornar ofensivo, mas como também para trazer um conteúdo muito diferente e muito gostoso de ler, muito gostoso de jogar, de se conhecer outras culturas. Então, pessoas que nunca tiveram acesso à cultura africana, é óbvio que o livro, como eu disse, é uma ficção, é um livro de fantasia, é um jogo de fantasia, mas ele traz isso com muito respeito e assim uma gama de recursos muito legal, muito bacana. Eu recomendo bastante. Bom, pessoal, então essas foram as 3 formas diferentes de se jogar RPG. A primeira, jogando RPG sem dados. A segunda, jogando RPG sozinho. E a terceira, jogando RPG com diversidade. São 3 formas diferentes que você consegue adaptar facilmente à sua mesa, ao seu grupo de jogo, ou a você mesmo, caso você esteja jogando sozinho. Eu acredito que qualquer uma dessas formas é uma boa pedida para uma boa tarde de diversão. Já joguei com todos esses recursos e é muito bacana você ir conhecendo essas formas diferentes de jogar, conhecendo esses jogos novos, conhecendo esses parâmetros novos para você aplicar em cada uma das partidas. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de ativar o sininho, assinar o nosso canal se você não for inscrito, acompanhe o nosso blog, eu vou deixar aqui, ó, para você acompanhar as novidades, acompanhar os textos, vou colocar alguns conteúdos. E por fim, eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!